Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre aí com muita alegria no coração para receber a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Engrandecido e exaltado seja o nome dele para todos sempre. Deus seja louvado, porque ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. E ele manda a palavra, porque a palavra é vida, é eficaz, é verdadeira. A palavra liberta, cura, sara e traz vigor. Vamos receber ela como um diamante nos nossos corações, enquanto ela existe, porque vai chegar tempo e época, meus irmãos, é a palavra de Deus que fala, que nós vamos procurar a palavra de Deus e não vamos achar. Então Deus já está convocando o seu povo aí com a palavra dele, vivinha e eficaz. Amém? Você entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal da serva, que o Senhor colocou essa grande obra linda e maravilhosa para conosco, que é a palavra do Senhor. Amém? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor está no controle de tudo. O que nós precisamos fazer agora é crer, acreditar, colocar fé no coração, abrir o coração para ouvir a palavra e abrir o coração para receber Jesus. Ele é o suficiente para conosco. Não há nada na face da terra que o Senhor não possa resolver. Se tem alguma coisa acontecendo no mundo, na face da terra, então coloque o Senhor no controle, que Ele tudo mais fará, em nome de Jesus. Ele quer encontrar essa fé imensurável no seu coração, no meu e no seu coração, para operar proeza e maravilha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor. Não deixe ninguém tirar seu foco não, porque essa palavra vai falar conosco. É para fortalecer as pessoas que estão fracas, desanimadas. A palavra de Deus é vida. Essa palavra vai trazer vida, vai falar com todos nós em nome de Jesus. Amém? Fica até o final, não assista pela metade, porque senão você não vai entender o que o Senhor está entregando para conosco nesta hora. Amém? Então hoje nós vamos para Isaías, capítulo 40, versículo 29. Amém? Glória a Deus. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. A vitamina espiritual para os fracos. A vitamina espiritual para os fracos. Forte, hein? Vamos aí? Todos nós precisamos dessa vitamina. Eu acredito que sim. Porque eu sou totalmente necessitada das vitaminas que são a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos para Isaías, capítulo 40, versículo 29. O versículo 29 vai falar assim: dá vigor ao cansado e o multiplicai as forças ao que não tem vigor, nenhum vigor. Olha, repetindo. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Forte a palavra, começou quente, hein, meus irmãos? Vamos prestar atenção que ela é bem curtinha, mas eficaz em nome de Jesus, amém? Aleluia! O profeta Isaías afirma que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando o nosso corpo está debilitado e fraco, precisamos tomar
algumas vitaminas para fortalecer o nosso sistema imunológico. Vamos aprender através desse. Vamos aprender que somente o Senhor possui a vitamina espiritual para a nossa alma e o revigoramento físico e espiritual para a nossa vida. Forte, né, meus irmãos? Só Deus tem esse vigor, essa vitamina espiritual. Glória a Deus, aleluia. Vamos prosseguir para nós entender. O nosso Deus faz forte ao cansado. Em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz, foi Jesus que disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Foi Jesus que disse. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 até o 8, o profeta Elias estava cansado e esgotado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E o Senhor lhe enviou pão tão vitaminado que, com a força daquele pão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha aí, o Senhor deu vigor, mandou um pão para Elias. E Elias se alimentou deste pão. E ele caminhou 40 dias e 40 noites. É forte, só o Senhor tem o que nós precisamos. Você está precisando de vigor? Acredito que sim. Todos nós precisamos ser revigorados por Deus. Então o Senhor está nos ensinando aqui. Amém? Ele nos traz essa faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse divisor de água para mim, que acredito que seja para você também. Então vamos entender o que o Senhor está nos entregando. Amém? Vamos continuar. Em Juízes capítulo 15, versículo 17 até o 19, Sansão, após esgotar todas as suas forças, lutando contra 1000 filisteus de uma só vez, chamou ao Senhor pelo revigoramento das suas forças, e o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. Em Joel capítulo 3, versículo 10, o profeta Joel escreveu: diga o fraco, eu sou forte. O profeta Joel escreveu: diga o fraco, eu sou forte. Forte, né, meus irmãos? A palavra em nome do Senhor Jesus, você tem que profetizar com a sua boca para você mesmo. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. O Senhor é o que multiplica as nossas forças, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Forte a palavra, hein, meus irmãos? Bem curtinha, mas eficaz. Aleluia. Vamos prosseguir. Aleluia. Em Jó, capítulo 17, versículo 9, lemos que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro
de mãos irá e o puros de mão irá crescendo em força. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, eu vou repetir esse versículo. Jó, capítulo 17, versículo 9. Lemos que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Glória a Deus, aleluia, forte. É o que o Senhor está trazendo para conosco. É um ensinamento, uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está trazendo para os nossos corações. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em Salmo 84, versículo 7, lemos que vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparecer perante Deus. E em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, entendeu? O refrão da palavra está falando assim: a vitamina espiritual para o fraco. E o Senhor está trazendo a receita. Como que nós temos que se fortalecer? Ele é a nossa fortaleza. Eu vou repetir o Jó, porque meu coração está bramando aqui. Jó, capítulo 17, versículo 9. Lemos que o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Forte. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Vamos se fortalecer no Senhor. Nós temos que estar em comunhão, em contato com o Senhor, em oração. E o Senhor vem nos fortalecer, o Espírito Santo nos dá vigor. Forte a palavra, né, meus irmãos? Vamos para a conclusão. Você não entendeu na palavra? Então nós vamos para a conclusão, que é o resumo. Amém? É bem curtinho, mas eficaz. O Senhor é aquele que multiplica nossas forças e o nosso vigor. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico. E assim podemos dizer com autoridade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Filipenses capítulo 4, versículo 13. Forte, hein? Eu estou arrepiando aqui. O Espírito Santo está aqui fazendo concordância em nome de Jesus, meus irmãos. Porque é muito forte a palavra. Meus irmãos, entendeu? O Senhor, não importa o tamanho da palavra, se é grande, se é pequena, se é curta. Meus irmãos, o importante é o que está falando na palavra de Deus. Que linda essa palavra, meus irmãos. Eu vou repetir a conclusão. O Senhor é aquele que multiplica as nossas forças e o nosso vigor. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico. E assim podemos dizer com autoridade: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13, até aqui. Nós podemos, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos, é forte, fazendo concordância. É sim, filha, é assim mesmo. O Senhor, Ele traz vigor, Ele manda a palavra. Porque a palavra é forte, meus irmãos. Ele está falando conosco através da palavra. É a boca de Deus que está falando aqui. Hoje nesse canal, para que todos os que vão assistir, colocar fé no seu coração e tomar posse dessa palavra. Tem muita gente fraco, sem coragem, sem ânimo, sem nenhum vigor para orar, para buscar Deus, para entrar em comunhão.
Mas o Senhor está falando aqui, vem que eu tenho essa força, vem que eu trago esse vigor, vem que eu te fortaleço. Ele está falando aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Os meus irmãos tomam posse e recebem, porque eu já tomei em nome de Jesus. Glória a Deus. E para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, eu te faço um convite através desta palavra. Você entendeu que Ele é quem traz vigor, força, coragem, bom ânimo, alegria, felicidade, proteção? Então busque Ele. Você que não confessou Ele como seu único suficiente Salvador, você vai ali no cantinho, você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, foi forte. E eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. Eu não entendia. Salva-me, minha casa e minha família. Escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor vai te abraçar, vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. O Espírito Santo vai te dar vigor. E você vai sentir um refrigério na alma. Mas ande na palavra do Senhor. Não tem como dar errado. É uma receita que o Senhor traz todos os dias para conosco. Amém? Para você que saiu também, o convite é para você. Vem, filho, vem, filha. Eu estou de braços abertos para receber. Eu perdoo o pecado. Peça perdão para o Senhor das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros. Que nós somos falhos mesmo. Nós somos pecadores. Mas nós temos que confessar. E o Senhor, Ele é perdoador. Amém? Glória a Deus. Toda honra e toda glória dada para Ele. Então volte para Jesus. Volte, confesse Ele. Volte para Ele. Está com saudade daqueles louvor, daquela oração, daquela comunhão que você tinha com Ele. Você abria sua boca para louvar a Deus. Que você se preparava para ir buscar o Senhor, servi-lo. Em nome de Jesus. E levando a palavra dEle para aqueles que precisam. Abraçando aqueles que precisa de um abraço, de um conforto, de uma forcinha, de todos nós. Não vamos fazer acepção de pessoas, não. Nós não somos super-homens nem super-mulher. Nós precisamos uns dos outros para interceder em nome de Jesus. E assim Jesus fez, e Ele traz essa faculdade gratuita para conosco, para nós prosseguir em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar, para terminar. Não quero nem terminar, né, meus irmãos? É tão bom falar das grandezas, maravilhas do Deus vivo, daquele que jogou seu sangue na cruz por amor a nós ainda pecador. Ele é lindo e maravilhoso. Ele continua sendo e Ele continua prosseguindo aí com seus milagres. Atrás daqueles que crê, acredita e toma posse. Jesus, Ele quem nos encontra. É Jesus quem nos acha. É Jesus. Então, se você quiser, confesse Ele. Ele vem até você. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. A serva está em oração pela sua vida. Todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância. E deixe o seu like, porque você permite outras pessoas assistir esta palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.